Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Joana Macedo, sou professora da Rede Estadual do Ensino Público do Rio de Janeiro e ao longo das nossas aulas entramos em alguns assuntos importantes para a sociologia e para o entendimento da nossa própria sociedade. E a aula de hoje não vai ser diferente desse ritmo. Seguiremos nessa mesma toada, dessa vez olhando para alguns assuntos bastante caros à nossa formação cultural e social e que impacta diretamente nas nossas relações sociais e nas desigualdades sociais que são produzidas na nossa sociedade. Vamos entender como tudo isso impacta diretamente na nossa vida, considerando as diversas esferas sociais nas quais participamos. Então, vocês estão prontos? Vamos lá entender tudo isso. Começaremos pelo estudo sobre o preconceito e seus impactos sociais. Etimologicamente falando, a origem da palavra, pelo prefixo pré, significa antes. E junto com a palavra conceito, que significa ideia, preconceito significa um pré-julgamento, ou seja, um julgamento que é feito previamente. Portanto, preconceito refere-se à atitude de um indivíduo que emitiu um juízo sobre determinado grupo social ou sobre um outro indivíduo antes mesmo de ter acesso a um conjunto de informações que o permita fazê-lo de fato. Antecipa-se, portanto, esse julgamento sobre um outro grupo ou uma outra pessoa. O preconceito pode se manifestar de várias maneiras, de diversas formas, e pode ser mais ou menos explícitas, mas pode envolver um conjunto de questões como, por exemplo, questões étnicas, religiosas, de gênero, entre outras. Preconceito perpassa um conceito que é comum, ou seja, uma ideia de rejeição ou de exclusão a uma pessoa, ou exclusão a pessoa ou um grupo de pessoas que são considerados diferentes de outras. Os comportamentos e as atitudes consideradas preconceituosos são considerados um fenômeno social. Quando se fala de preconceito intrasocietário, por exemplo, falamos de um grupo ou de classes sociais dentro de uma própria sociedade que também são dotados de preconceitos contra outros grupos ou classes e que compartilham o mesmo espaço social. Não necessariamente falamos de preconceito de uma sociedade sobre a outra, mas também dentro dela própria. Essas atitudes acontecem em várias sociedades, mesmo que cada uma delas tenha sua especificidade. Um sociólogo chamado Horacir Nogueira, um autor que estudou formas de preconceito e de forma comparada entre outros países, fala a respeito do preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, que é o que ele denomina, e faz a distinção entre o preconceito justificado pelo nascimento, como ele analisa que acontece nos Estados Unidos, do preconceito justificado pela cor, como ele analisa que acontece no Brasil. Nesse sentido, o preconceito não é um fator e um fenômeno social somente do Brasil, ele acontece em outros lugares. O preconceito nas relações humanas acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Então a gente pode citar novamente como exemplo a origem social da pessoa, a cor da pele, a religião, os países ou a cidade de origem, aparência, gênero, entre outras questões nas quais comportamentos de preconceito podem ser manifestados. Qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade que seja justa, democrática e principalmente igualitária. Falamos de preconceito, mas e a discriminação, né? O que isso significa na sociedade?
Apesar de socialmente ligados, preconceito e discriminação, os termos preconceito e discriminação têm significados um pouco diferentes. Enquanto o preconceito está no pré-julgamento, na pré-avaliação que fazemos sobre outras pessoas ou outros grupos sociais, a discriminação é o ato de diferenciar, é a atitude prática que fazemos no ato de diferenciar e de dar tratamento diferencial a outros grupos e a outras pessoas. A discriminação é a ausência de igualdade, causando cisões sociais, ou seja, separações entre os indivíduos e entre os grupos sociais. E são separações com caráter, muitas vezes, ou grande parte das vezes, excludentes. Nesse sentido, a discriminação pode ser uma manifestação do preconceito. Uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que nem sempre o preconceito é visivelmente discriminatório. Às vezes, as ações discriminatórias acontecem nas entrelinhas, com pouca visibilidade, mesmo estando presente. Esse é o caso do racismo estrutural, por exemplo, que não necessariamente aparece na forma explícita de racismo, por mais que esteja presente, mas causa pequenas ações discriminatórias contra pessoas negras no cotidiano e na sociedade. E a segregação, então? Falamos de preconceito, discriminação e a segregação. A sociedade em que vivemos pode ser bastante conflitiva e acaba sendo, não é mesmo? Separar, julgar e qualificar são ações comuns que a gente percebe que acontecem no nosso cotidiano. Porém, elas precisam ser delineadas com cuidado ao tratar-se das relações sociais, para que não resultem em ações que sejam preconceituosas ou discriminatórias. É comum sermos pessoas próximas ou mais próximos de outras que nos identificamos por afinidade e por afeto. Formamos nossas amizades, nossos grupos de amigos meio que assim, não é mesmo? Por afinidade, por gosto. Por vezes moramos no mesmo bairro, temos as mesmas ideias ou ideias muito parecidas e assim por diante. Ou seja, formamos os nossos grupos de amigos com base nas nossas identidades e ficamos mais próximas dessas pessoas. No entanto, o distanciamento, quando a gente se identifica com algumas pessoas e não com outras, deve acontecer após o conhecimento dessas pessoas, sobre essas pessoas, e não por um motivo preconceituoso. Segregação, nesse sentido, é a ação de separar, de isolar, de afastar. Em sociologia, fala-se do isolamento forçado de um grupo para afastar o outro grupo principal de outros, em uma nítida demonstração de discriminação, como acontece e como aconteceu, por exemplo, com a segregação racial em alguns países. A segregação pode dar-se de maneira formal, por meio de leis do Estado e por meio de atos de repressão, por exemplo, mas também de uma forma que aparece não somente na lei, mas também nas práticas culturais de convivência. Normalmente, essas práticas sociais, elas acabam vindo acompanhadas por regras e por leis que são estabelecidas oficialmente. Se observarmos alguns países em que ocorreu a segregação, e grande parte deles a segregação racial, como por exemplo na África do Sul, onde essa segregação foi operada por uma legislação vigente, veremos que durante o apartheid, que foi o nome dado a às leis segregacionistas, havia uma legislação discriminatória nas mais diversas áreas. Então, por exemplo, leis de remoções forçadas, de detenções, muitas vezes sem julgamento, de repressão à livre circulação, por leis, uma delas mais específica se chama Lei do Passe Livre, pelas quais só seria possível ir a determinadas regiões portando algum tipo de autorização.
ou proibições sociais e econômicas, como realizar casamentos interraciais ou frequentar lugares públicos. Então, pessoal, essa segregação acaba sendo manifestada também pelas atitudes das pessoas no dia a dia, para além dessas leis que ficaram vigentes durante muito tempo. As formas culturais de segregação manifestam-se apesar dos dispositivos legais ou repressão para que sejam cumpridas. Sua força reside em constranger indivíduos e segregá-los, e manter esses indivíduos, uma vez vigente essas leis segregacionistas, como exclusão. Elas se somam a mecanismos institucionais, como as leis que falamos, que bloqueiam, por exemplo, a ascensão econômica de determinados grupos sociais, intelectual e política de determinados grupos étnicos, ou seja, essas leis acabam refletindo e provocando e impactando no acesso a determinados grupos de pessoas a melhor qualidade de vida e, sobretudo, a direitos essenciais. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, que foi o fim do apartheid, ou seja, o fim dessas leis de segregação. Um dos mais notáveis líderes desse movimento negro na África do Sul, vocês já devem ter ouvido falar dele, que é o Nelson Mandela. Em 1944, Mandela, junto com outras pessoas que também lutavam pelo fim do apartheid, fundou o Congresso Nacional Sul-Africano, que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros e que está no poder até hoje na África do Sul. Durante a vigência dessas leis de segregação, Mandela e várias outras pessoas foram presas, até que na década de 80 intensificou-se uma condenação internacional do apartheid e das leis de segregação, culminando justamente no fim desse regime. Ao sair da prisão, já na década de 1990, Mandela fez um discurso chamando o país para a reconciliação social. Em 93, em termos históricos, Nelson Mandela se tornou presidente à época e, junto com outros líderes, assinaram a nova Constituição sul-africana, pondo fim à dominação política de uma minoria branca na África do Sul, preparando esse país para um regime democrático multirracial, marcando um processo de democratização da sociedade sul-africana a favor da igualdade de todos os cidadãos e principalmente dos direitos de todos. Essa digressão histórica, pessoal, é importante para entendermos os avanços democráticos que outros países também tiveram, como o Brasil, e que isso não é feito sem lutas, sem movimentos sociais e sem questionamentos. Muitas vezes esse caminho é bastante conflituoso, mas mostra a importância de pensarmos como construir uma sociedade que seja democrática e que preze pela igualdade dos seus indivíduos. Outro país que podemos citar como exemplo desse processo de segregação é os Estados Unidos, um país no qual foi dividido entre regiões sul escravista e norte no século XIX. Na década de 1960, mais recente, os episódios segregacionistas tornaram-se evidentes novamente com leis que segregavam a população nos espaços públicos, nos bairros, nas escolas. Algumas pessoas ficaram conhecidas também lá por sua luta contra essas leis e pelo fim dessas leis, como Rosa Parks, que não aceitou ceder um assento numa viagem de ônibus a um passageiro branco. Um outro líder eminente nesse processo foi Martin Luther King, que resistiu e lutou a favor dos direitos civis e da inclusão da população negra em território nacional. O princípio separados mais iguais só foi abolido pela Suprema Corte norte-americana nas décadas de 50 e 60.
E em 1964, Martin Luther King Jr. foi premiado com o Nobel da Paz justamente com sua luta pacifista contra o racismo e contra as leis segregacionistas naquele país. Também nesse ano foi promulgada a Lei dos Direitos Civis, que baniu todas as formas de segregação no ano seguinte. E no ano seguinte, na verdade em 1965, os negros, a população negra sulista, conquistaram o direito de voto naquele país. A luta a favor da igualdade e dos direitos e da inclusão de todas as pessoas ainda se apresenta hoje em dia, tanto nesses países que comentamos, mas também e sobretudo no Brasil, pois ainda temos aqui casos de racismo e preconceito que afetam de forma aguda a nossa sociedade. Tem sido cada vez mais frequente ouvirmos ou lermos a expressão racismo estrutural que está presente na nossa sociedade. Alguns sociólogos enfocam e estudam normas e práticas dentro de uma instituição e que já está arraigado em nossa prática cotidiana e que fazem referência ou agem contra pessoas negras ou outros grupos sociais. Podemos citar como, por exemplo, os processos seletivos para emprego que acabam privilegiando determinados grupos sociais, ou mesmo julgamentos que acontecem na justiça que nem sempre são isentos de acusações e que são muitas vezes feitos com base na cor da pele das pessoas. Isso tudo para dizer que em nossa rotina diária reproduzirmos e nas esferas sociais, reproduzimos frases e comportamentos que acabam por reforçar o preconceito e atitudes discriminatórias que são e que estão ainda hoje enraizados em nossa sociedade. De maneira menos direta, o racismo estrutural é a manifestação de um preconceito por parte das instituições do Estado e das leis e que, de forma indireta, promovem a exclusão ou o preconceito racial na nossa sociedade. Da mesma forma, e por muito tempo, essa forma de preconceito e discriminação tende ainda a ser mais forte por ser de difícil percepção. Por isso, a importância de sempre olharmos para as relações sociais. O racismo e outras formas de preconceito e discriminação não é uma postura nova ou atual, vinda com a modernidade. Desde a antiguidade, os gregos rotulavam e classificavam os estrangeiros como os bárbaros, por exemplo. E se formos pensar de uma forma mais a longo prazo ainda, em uma visão eurocêntrica, os europeus foram considerados mais inteligentes ou dotados de capacidades extraordinárias para governar em detrimento de povos indígenas ou de povos africanos que foram considerados, dentro dessa perspectiva etnocêntrica que já estudamos, como inferiores ou incapazes. Então, gente, vários movimentos sociais a favor da igualdade entre as pessoas continuam ecoando ao redor do mundo e são muito necessários para justamente transformar toda essa questão. Uma outra forma de analisarmos essas atitudes, comportamentos de preconceito, discriminação e de segregação é por meio do racismo científico. Ele está ligado a um determinismo biológico no qual o agir humano ou as capacidades intelectuais das pessoas eram entendidas como transmitidos por forma hereditária, não sendo necessariamente um desenvolvimento social ou uma construção social. O princípio da eugenia também está associado ao racismo científico, uma vez que concebia a genética como parte principal para definir a superioridade de um grupo sobre outro. Todas essas teorias não são novas, remontam a um passado que encontra ainda reverberação nas nossas práticas atuais e que acabam disseminando determinadas práticas.
Então, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula e antes precisamos falar brevemente sobre o papel da escola dentro desse contexto que abordamos ao longo da nossa conversa. A escola precisa ser um espaço de desconstrução de atitudes que sejam preconceituosas ou discriminatórias, qualquer que sejam esses comportamentos. Como parte integrante importante no processo de socialização de todos nós, a escola precisa não só estar atenta às relações que estão em construção nesse ambiente escolar, mas também ajudar nas transformações e nas desconstruções de estereótipos e de rótulos que por vezes estão arraigados e enraizados em nossa cultura e que acaba sendo manifestada no nosso comportamento. Ou seja, precisamos mudar essas concepções que tanto afetam as nossas relações sociais de forma negativa. É claro que todos nós já passamos por situações de preconceito, discriminação ou segregações na escola. Precisamos aprender a conviver com pessoas que são diferentes e diversas da gente com base no respeito e tolerância. O ambiente escolar é um espaço de diversidade, de multiplicidade e deveria ser enxergado dessa forma. O contrário disso, ficaremos em uma leitura de um mundo como uma única verdade. E na realidade, há diversas possibilidades de organização social, como já falamos antes, de estilos de vida, de gostos, que precisam ser também considerados. A escola é e deve-se continuar a ser um espaço de desconstrução de ideias únicas, de práticas discriminatórias, tendo em vista a construção de sujeitos que sejam participativos e ativos na sociedade. E, portanto, deve ter em vista, sobretudo, a construção de uma sociedade democrática. É isso, pessoal. Tratamos de um assunto que não é fácil e que ainda afeta muito fortemente a nossa sociedade e de uma forma bastante arrasadora, mas é muito importante estudarmos essas questões de preconceito, discriminação e segregação para compreendermos e percebermos como isso está presente nas nossas relações sociais, seja nas relações com as outras pessoas ou dentro das relações institucionais. E quanto mais lermos, estudarmos e refletirmos sobre tudo isso, podemos agir de forma diferente e transformar tudo isso. Então, até a próxima!